E aí, tudo certinho? Agora a gente vai vir para a questão de física, campo magnético, tá? Foi uma questão que caiu ano passado, 2019, questão número 13. Bom, eu vou trazer logo no início da questão aqui um flashcard para ficar na cabeça da gente. Quando você tem uma carga elétrica Q maior que zero, com direção V, de mesma direção e sentido que um campo magnético B, você vai ter aí uma força magnética atuando sobre ela igual a... Vamos pensar sobre isso. Eu tenho uma carga com um vetor V e ela está no mesmo sentido que o meu campo magnético B, tá? Como é que essa força magnética vai atuar aí? Vamos analisando ao longo da questão. Trazendo aqui esse conceito de campo magnético, tá? As cargas elétricas em movimento atuam dentro de um campo magnético. Assim, quando uma carga elétrica está em movimento dentro de um campo magnético, ela terá uma força magnética atuando sobre ela. Então, você tem uma relação entre a carga elétrica em movimento e o campo magnético. Há uma força aí atuando nesse conjunto. A força magnética é proporcional ao valor da carga Q, ao módulo do campo magnético e ao módulo da velocidade com que a carga se move. Então, na verdade, essa força magnética que eu tenho atuando vai ser o meu campo magnético vezes a carga vezes a velocidade que eu estou trabalhando. Geralmente, a gente vai trabalhar muito mais com módulo, ok? Dá uma bugada aqui, mas vamos nessa. E aí, na verdade, o que é que eu faço? A minha força vai ser meu beta, que é meu campo magnético, vezes que eu tenho um V aqui atuando, vezes o seno de θ, ok? Vamos embora. Questão 2019, questão número 13 da Marinha. Você olha aí para as opções e já fica tipo, putz, vai ser complicado isso aí, mas fiquem tranquilos que não é muito complicado assim essa questão. É melhor você desenhar, entender direitinho como é que acontece para poder evoluir. Vamos nessa. Num campo magnético uniforme não nulo B, de direção e sentido do eixo OX, são lançadas a partir da origem 3 partículas iguais de mesma carga Q maior que zero. A primeira é lançada com velocidade V1, diferente de zero, perpendicular ao campo B. A segunda com velocidade V2, de mesma direção e sentido de B. E a terceira com velocidade V3, que é V1 mais V2. Para cada n igual a 1, 2 e 3, a trajetória da enésima partícula é descrita por o n de t vai ser xn de t, yn de t e zn de t para t maior que zero. Sendo assim, desprezando-se a influência de cada partícula no movimento das outras duas, é correto afirmar que, e aí ele está querendo relacionar o valor de x1 com x2 com x3 e assim por diante. Vamos entender aqui cada uma dessas partículas o que acontece. Eu tenho 3 partículas aí atuando, ok? Primeira partícula, Q1. Todas têm o mesmo valor, então eu botei todas Q1 igual a Q, todas maior que zero. Foi algo que ele disse na questão aqui já pra gente. A velocidade de 1 é diferente de zero, isso ele já me deu aqui, cadê? Velocidade de 1, diferente de zero, e ele disse que é perpendicular ao campo B. Então, na verdade, o meu θ aqui, quando eu for trabalhar com esse seno, vai ser perpendicular, 90 graus. A segunda partícula, ela vai ter uma velocidade V2, diferente de zero também, mas ela está na mesma direção e sentido de B. Então, ela vai ter o meu θ igual a zero. Quando eu tenho uma partícula circulando na mesma direção do meu campo magnético, eu não tenho uma interferência, eu não tenho força do campo, ok? Então, se meu θ é zero, eu não vou atuar nessa direção com a minha partícula, ok? E meu Q3 vai ser igual a V1 mais V2 e eu não sei o θ aí, eu não sei como é que ele está nesse sistema, ok? Lembrando aqui nossa formulazinha básica de força, campo e carga e velocidade. Vamos lá. Eu trouxe aqui para um gráfico, minha dica sempre é desenha o bendito do gráfico. Pelo amor de Deus, misericórdia, viu? É sério. Aí o que acontece? Eu desenhei aqui, vamos junto comigo. Eu tenho o meu ponto 1, que ele vai ter uma velocidade diferente de zero, ele está saindo de algum lugar, ok? E ele tem um ângulo de 90 graus, então ele tem uma força atuando aqui. A força dele vai ser sempre diferente da velocidade e do campo magnético, então ela está indo para cima nesse caso. Eu tenho um ponto 2 aqui também, que
ele vai estar atuando, ele diz que é na mesma direção e sentido que meu ponto B. Então, ele vem aqui nessa mesma direção e sentido o tempo todo, certo? Como eu não tenho uma atuação de força, então ele vai aí infinitamente. E meu ponto 3, que ele tá perdidaço aqui, eu não sei bem o que tá acontecendo com ele, mas basicamente ele vai ser o somatório aí dessas duas forças. Então, provavelmente ele vem para esse plano aqui, tá? Já que eu tô considerando que o meu V1 tá vindo pra direita e meu V2 vindo pra baixo. Vamos lá. O que acontece? Eu tenho que entender como é que eu vou trabalhar aqui, tá? Primeiro, vamos analisar o ponto 1. O ponto 1, o x1, ele vai continuar sendo zero o tempo todo. Porque se eu tenho minha força só atuando no sentido perpendicular à velocidade e ao campo, então minha força ela só vai para cima. Então eu só vou alterar aí a minha força nesse sentido. Então, meu x1 ele não vai ser alterado, ok? Só que meu y1 vai variar sim, porque minha velocidade está indo para lá. E meu z1 vai variar sim, porque eu tenho uma força atuando para cima, ok? Então, digamos que minha partícula I1, ela vai ter esse comportamento. O x vai ficar constante, mas ele varia nesse plano aí, YZ. Pensando agora na nossa partícula 2, ela vai ter o seguinte, ela vai vir nesse eixo aqui para sempre. E aí o que acontece? A única coisa que ela vai evoluindo é exatamente na velocidade no eixo x. Então ela vai vir sempre com V2 vezes T vindo para cá, tá? Ela não tem nenhuma força atuando, chamando ela para o eixo Y, nem chamando ela para o eixo Z, ok? Até porque ela está paralela ao meu campo magnético. Então, ela só vai avançando no eixo X, mas no eixo Y e no eixo Z ela é constante. Ela é totalmente constante. Ela vai em linha reta em direção ao eixo X, ok? Só lembrando, se ela tivesse em qualquer outro ponto, seria exatamente a mesma coisa, tá? Eu botei aqui no eixo para ficar mais fácil de a gente conseguir visualizar. Mas se você tivesse botado ela no mesmo lugar do ponto 1, não importa. Ela ia vir nesse sentido no ponto 1 também, tá? E meu ponto 3, o que é que ele vai acontecer? Ele vai variar, a velocidade dele varia em relação às outras duas. O que acontece? Quando ele vai trabalhar em relação ao eixo X, o que ele vai tender é variar igualmente ao meu X2, porque meu X1 ele não está variando o valor de X. Então, a minha posição em X ela vai ser igual à minha posição em X2, porque é o único que está variando no sistema. Só que quando a gente pensa no plano YZ, só quem vai estar interferindo é o meu ponto, minha partícula 1. Então, o meu Y3 ele vai variar de acordo com o meu Y1 e meu Z3 vai ser igual ao meu Z1. Então, esse ponto X3, esse ponto 3, ele vai vir sendo variado de acordo com as outras partículas, porque a velocidade dele é V1 mais V2, tá? Então, se uma partícula ela não interfere em algum plano, em algum eixo, então ela não vai interferir no movimento da partícula 3, ok? E aí vamos nessa. Então eu destaco onde vai variar, é o ponto de destaque que eu tenho, e é o ponto que vai interferir na minha partícula 3. Logo, meu x3 vai ser igual a x2, na verdade traz x2 igual a x3, meu y1 igual a y3 e meu z1 igual a z3. Ok? É isso aí, galera. E aí, lembrando, flashcard que a gente trouxe, uma carga elétrica Q maior que zero, com velocidade V, de mesma direção e sentido que o campo magnético, está indo na mesma direção e sentido, tem uma força magnética atuando sobre ela igual a zero, é nula, não tem interferência da força magnética, ok? Quero o exemplo exatamente do meu X2, tá? Da minha partícula 2, que estava indo no mesmo sentido que beta. O ângulo era igual a zero, ele me informou isso na questão. Beleza? É isso aí, a prática leva à perfeição, mais 3 questões aí de campo magnético. Em 2018, questão 12, 2016, questão 12 e 2015, questão 10. Ok? Elas não têm exatamente o mesmo conceito, mas elas trabalham com campo magnético também. E aí é bom que você já se aproxima totalmente, já se aprofunda, desculpa, totalmente no tema. Tá bom? Então é isso aí, vamos nessa e vamos estudar. Valeu!